Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém! Graças a Deus, estou feliz e alegre pela oportunidade que o Senhor Deus me concede de mais uma vez me apresentar diante da sua presença para assim ministrar a sua palavra. Haja visto, se tem algo nesta vida que eu faço com amor, é pregar a palavra de Deus. Eu prego porque amo e amo o que prego. Por isso eu tenho um imenso prazer e alegria de ser um canal de bênção da parte de Deus na sua vida e assim em um todo nesta igreja. Outro sim, quero louvar a Deus também pela vida dos pastores dessa abençoada casa de Deus. Pastor Paulo, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela oportunidade e a confiabilidade dessa tribuna para fazer uso da palavra de Deus. Assim também retribuo meu agradecimento à pastora dessa casa de oração. Deus abençoe, obrigado pastora, os companheiros que aqui estão, bispos, pastores, homens de Deus, Deus nos abençoe no nome de Jesus. Eu não posso deixar de falar também do meu amigo particular, pastor Cristiano. Deus abençoe, é um homem de Deus, é um grande profeta para essa geração e eu tenho orgulho, Cris, de ser seu amigo. Mário Covas, antes de morrer, ele disse uma frase que é assim: há homens que você não pode entregar uma faca, há homens que você pode entregar uma faca, mas não pode dar as costas, mas há homens que você pode dar a faca e virar as costas, porque são homens de confiança. E assim eu retribuo essa qualidade do pastor Cristiano, que é um homem de Deus e é meu amigo. Deus nos abençoe no nome de Jesus, amém? Os que acharam, ou melhor dizendo, abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Deus seja louvado pela vida de nós todos que aqui está, para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Os que acharam o segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, diga: eu achei. Quem não achou, diga: eu não achei. Então ache, eu te espero no nome de Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu a trate de bondade por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? E respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazer da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. A Davi prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei. Diga comigo: restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Diga comigo: mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para o cão morto tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Diga comigo: mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Diga comigo: mesa. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos os que amavam na casa de Ziba eram servos, todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E então Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém.
por gentileza, tome o seu assento, glorificando, adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, todas as vezes que eu prego por misericórdia, eu tenho um costume meu de começar a pregar a palavra do Senhor. Não é regra, é um costume, e eu gostaria de usá-lo, sabendo que assim darei o meu melhor para vos abençoar. Peço por gentileza, aos que conhecem, por favor, não me julguem. E os que não conhecem, aprendam um pouco mais da palavra do Senhor Deus. Quando eu falo da Bíblia, eu falo da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia, ela tem duas divisões, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento começa com os livros pentateucos, mais conhecido como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Logo após, os livros históricos, começando com o livro de Josué, dando-se a sequência aos livros poéticos, começando com o livro de Jó, os livros proféticos, começando com o profeta maior chamado Isaías e o profeta menor chamado Oséias. Entre o Antigo e o Novo Testamento, nós encontramos um tempo interbíblico que nos fala sobre 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus não falava com o homem e 400 anos que o homem não ouvia a voz do Senhor, seu Deus. Ao adentrar essa casa e dobrar o meu joelho nesse recinto, o Espírito Santo de Deus, que em você e em mim habita, me impulsiona e me leva, primeiro a saber, e em segundo a dizer que muitos dos que aqui estão, nesta noite, estão vivendo um silêncio da parte de Deus. Como profeta da noite, eu profetizo, sem medo de errar, que o silêncio de Deus vai cessar e a voz do Senhor vai bradar no seu coração ainda nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Quando eu olho para a Bíblia, eu ainda aprendo sobre livros históricos do Novo Testamento, mais conhecido como os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos também é considerado como um livro histórico do Novo Testamento. O apóstolo Paulo inicia suas epístolas do livro de Romanos ao livro de Filemão. No livro de Hebreus ao livro de Judas, nós encontramos as epístolas gerais, o total de 21 epístolas ao todo. E por último, o livro da Revelação, conhecido como Apocalipse. Diga todos comigo em alto e bom som: Apocalipse. Apocalipse. Diga mais forte, por gentileza. Olha para o irmão do seu lado e repita a frase que ora eu vou dizer, você vai repetir para ele. Diga assim para ele: Deus tem uma revelação ao seu coração. Diga isso para ele. Diga isso para ele. Porque o livro do Apocalipse significa livro da revelação. E eu acredito que Deus tem uma revelação ao meu e ao seu coração. Só quem acredita e concorda comigo, dá um brado de glória a Deus e de baseada na mensagem que ora Deus colocou em meu coração, a transmitir ao seu coração, faço uso de um texto bíblico dentro do livro segundo escreveu Samuel. Samuel, queridos, é um livro que eu amo por demais. Eu amo porque falar de Samuel é falar sobre a história da igreja. O livro de Samuel, ele traz um texto dentro do seu contexto. Haja visto que Samuel, querido, foi um dos primeiros profetas da Bíblia. A história diz que Samuel é um homem que nasceu por resposta de oração da sua mãe, que era estéril e não podia ter filho. Samuel cresceu em lugar diferente, Samuel foi diferente, Samuel se tornou diferente e escreveu palavras diferentes. Quando eu olho então para o livro de Samuel, vale a pena ressaltar, lembrar e dizer o que é que a Bíblia divide esse livro em duas partes. Porque a Bíblia descreve, ela diz, queridos, e ensina que o Antigo Testamento foi escrito todo em hebraico. Diga comigo, hebraico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Diga comigo, grego. Qual é a diferença dessas duas escritas? A história diz que o hebraico usa somente consoantes e não usa vogais. Já o grego, ele usa consoantes e vogais. Logo eu entendo que se uma palavra é escrita em hebraico, ela tem um tamanho. A mesma palavra escrita em grego, ela tem um tamanho maior, porque o grego usa consoantes e vogais. Pois bem, a Septuaginta, concernente a alguns homens experientes, traduziu o Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento hebraico foi transliterado e traduzido para o grego. A escrita então, que tinha um tamanho, ela ficou maior e não se cabia em um único manuscrito
A Bíblia diz que Davi foi um homem separado por Deus para ser pastor de ovelha, ser rei de Israel. Diz a história então que quando Davi foi ungido rei, ele viveu parte da sua vida rei sem reinado. Por quê? Porque ele recebe a unção, mas não exerceu a função de rei. A Bíblia diz que passou-se um tempo e só depois que Davi veio a reinar. Nesse período então que Davi vive como homem já ungido, mas rei sem reinado, Davi guerreou algumas batalhas. Entre elas, Davi matou milhares de pessoas. Entre elas, em toda a sua história, Davi matou dezenas de milhares de pessoas. A Bíblia diz então que toda vez que Davi ia sair para a batalha, o povo cantava um louvor. Que louvor é esse? Salmo 20. Quando Davi voltava da batalha, o povo cantava o segundo louvor. Que louvor é esse? Salmo 21. A Bíblia diz então que Davi venceu todas as guerras. Só que no meio do louvor que Israel entoava, eles cantavam um hino mais ou menos assim: Saul matou seus milhares, Davi porém os seus 10 milhares. Quando Saul ouviu isso, Saul gerou uma inveja no seu coração. Saul quis tramar algo contra Davi. E diz a história que uma reunião parecida como essa, Saul era quem implementava a palavra. Ele se desagrada de ver Davi no meio da multidão. Ele então lança a mão em um dardo. Ele lança uma lança contra Davi. Davi, vindo aquela lança vir em sua direção, ele se desvia da lança e a lança cravou na parede de tamanha fúria que Saul tinha dele. Isso se repetiu por 2 vezes, diz a Bíblia. Davi então se levanta daquela reunião e passa a fugir de Saul. Quando Davi foge de Saul, Saul então passa a perseguir Davi. Nessa perseguição, Davi encontra com um homem chamado Jonatas. Diga comigo, Jonatas. Jonatas era filho de Saul, que se tornou amigo de Davi. A Bíblia diz então que quando Jonatas se tornou amigo de Davi, ele disse assim: Davi, meu pai vem vindo por aí, ele quer te matar, tirar a sua vida, porque você matou 10 milhares, ele só milhares, e a inveja atingiu o coração do meu pai. Mas eu sou teu amigo, Davi, enquanto eu viver, eu vou te proteger. Davi então, por gostar de Jonatas, ele fez um pacto de amizade. Ele olhou para Jonatas então e disse assim: Jonatas, se tu poupares a minha vida, eu faço uma aliança contigo. Que era pai de Jonatas. Na mesma guerra morreu Jonatas, que era pai de Mefibosete. E Davi viveu seu reinado como rei em outra história. Só que diz o texto que os anos se passaram. Davi já era rei, Davi já era um rei com reinado. Davi agora já exercia a sua função de maioral em Israel. Um dia então ele se lembra da promessa que ele fez ao homem chamado Jonatas, que era o seu amigo. Davi então sai da sua casa, vai em direção a uma cidade, e quando ele chega na cidade, ele encontra então um homem, queridos, e pergunta para o homem: Ah, Ziba, alguém da casa de Jonatas, para que eu possa agir de vontade? Quem é ele? Mefibosete. Porque hoje é o dia de eu honrar a descendência do meu amigo chamado Jonatas. O texto bíblico diz então que só que naquele tempo os homens que ele observava, todos os outros amigos e servos de Ziba, andar, correr, trabalhar. Só que Mefibosete vinha vindo pelo caminho. Quando Mefibosete veio pelo caminho, lugar e o ambiente que havia estado, todo mundo entrava correndo, todo mundo entrava feliz e exaltando
honrar. Daí Mefibosete então usa um termo dizendo assim: ó rei, sou eu um cachorrinho, sou eu um cão morto, para o Senhor se lembrar de mim. Eu não mereço. Mefibosete então, ele conta a história para Davi. Qual era a sua história? Mefibosete é uma criança linda, Mefibosete é uma criança perfeita, nasceu, cresceu e brincava com seus amigos. 5 anos da sua vida foi 5 anos de esses homens. Que os homens que sua vida também daquela família. Terceiro, a história de uma criança com 5 anos. O texto bíblico diz então que a sua Ana, quando ela está caminhando com ele no colo, ela tropeçou e caiu. Quando ela cai, o menino cai também. E segundo os historiadores, ela caiu por cima do menino. E o menino quebrou os tendões, os 2 tendões das 2 pernas. Eu digo isso hoje por estudos, na época eles não sabiam. E então hoje nós aprendemos que quebrou o nervo central, principal das pernas de Mefibosete. Ele nunca mais voltou a andar. E Mefibosete se tornou uma pessoa aleijada. Redobre ela, porque daqui para frente você vai ouvir coisas que simplesmente, talvez, você nunca ouviu na sua vida. Quando Davi chegou na presença de Mefibosete, lembra de uma coisa? 5 primeiro ano, Mefibosete comia na mesa. Mefibosete tomava café da manhã na mesa, almoçava na mesa. A família de Mefibosete era uma família conhecida, rica, era uma família que tinha posses. Mefibosete tinha tudo na vida, mas um dia ele perdeu tudo, inclusive a família, e foi viver numa terra do esquecimento. Até o dia que Davi se lembra dele, olha para ele e chama ele na presença de Davi. Quando Davi chega na presença de Mefibosete, ele olha para Mefibosete e diz assim: diz-me, Davi, não restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Aí você pergunta para mim por que é que ele chama Saul de pai? Porque Saul representava a família, Saul na verdade era avô. E a história diz que quando Mefibosete estava naquela cena, Davi então disse assim: Mefibosete, eu te restituirei as terras. Porque eu estou dizendo que Deus vai restituir aquilo que foi tirado. Eu não estou lugar dando glória, porque esta noite Deus vai restituir aquilo que no seu. Eu não estou na introdução, mas observe o texto que nós estamos lendo. Restituirei as terras de Saul teu pai, e tu, Mefibosete, a partir de agora, sempre comerás pão à minha mesa. Se você observar o texto, ele repete por quatro vezes, ou 5 vezes. Por 4 vezes ele repete a palavra mesa. Ele faz questão de falar, Davi faz questão de falar para Mefibosete: tu vais comer a minha mesa. E eu venho aqui nessa noite usar essa simples, singela e humilde palavra ministrada por esse servo de Deus, fazer uso desse texto e pregar uma palavra para você debaixo de um tema. E eu gostaria de respeitar esse tema e desenvolver aquilo que Deus colocou no meu coração
dia que ele sofre um acidente. O acidente que rompeu os sonhos de Mefibosete. Aí eu trago essa palavra para a nossa vida, e eu fico pensando. Às vezes nós sonhamos tantas coisas na nossa vida e parece que no meio do caminho, alguns acidentes da vida roubam o meu sonho e o teu sonho, o meu projeto e o seu projeto, a minha vida e a sua vida. Mas hoje Deus tem uma palavra no coração de Deus para o seu coração. Para pregar sobre o mistério da mesa, eu fui buscar alguns atributos para que você entendesse aquilo que vou eu falar. Eu quero falar daquilo que nós como vida e a minha mesa. Ei, sabe o que Davi estava dizendo? Que a partir de hoje eu vou te restituir aquilo que você perdeu. A mesa. Você viveu até os 5 primeiros anos comendo na mesa. Depois você não comeu mais, te roubaram a mesa. Mas eu vou trazer de volta essa mesa. E tem mais. A partir de hoje, vocês é cedo. Primeiro mistério da mesa. Qual é o mistério? A Bíblia diz que Davi, quando ele convida Mefibosete a se assentar à mesa, meu irmão, Davi não estava sozinho. Havia os servos de Ziba, havia Ziba, havia Mefibosete. Os homens andavam, ele não podia andar. Os homens trabalhavam, ele não podia trabalhar. Quando todo mundo vê aquela cena, alguns, penso eu, que desprezavam Mefibosete. Só que uma coisa, quando chega perto de Mefibosete, que todos vão se assentar à mesa, alguém senta junto com eles na mesa. Não entendi, irmão Jefferson Mendonça? Você vai entender agora. Deus vai restituir a mesa para você. Agora escute o que eu vou dizer, porque isso aqui é profundo, meu irmão. Isso aqui é muito sério. A tradução, ou melhor dizendo, o costume judaico, quando fala de mesa, ele dá referência a algumas coisas que é muito casa. Prepara uma mesa com alimento, e não só o alimento é especial, mas a toalha que vai em cima da mesa. Se um judeu te convidar para ir na casa dele e a toalha da mesa ou a toalha da mesa for de várias cores, é porque a visita é bem-vinda. Você pode se assentar na mesa e comer com aquele que te convidou. Quando Mefibosete chega naquele lugar, a mesa tinha naquele. Quando Mefibosete, ele vai se assentar à mesa, todo mundo se assentou primeiro. E Mefibosete teve dificuldade, porque ele estava no chão e teve que subir na cadeira para se sentar à mesa. Só que aqui vem o maior mistério da história. É por isso que eu estou profetizando que Deus vai restituir a mesa da tua vida. Porque quando Mefibosete se assentou à mesa, a versão judaica diz que a toalha da mesa, ela sobressaía a mesa. Ela ficava além da mesa. Como assim, irmão Jefferson? O dia que Mefibosete subiu naquela cadeira de Deus, Davi restituiu Mefibosete na cadeira. E quando Mefibosete se assenta na cadeira, a toalha da mesa cobriu a sua perna. Era você me dar glória. Mas você vai entender. Estava nas pernas, ele era aleijado. Só que tem uma coisa: quando ele se assenta na mesa e a toalha cobre as suas pernas, Davi estava dizendo: na mesa todo mundo é igual, não existe fragilidade. Meu irmão, eu vou profetizar na sua vida. Sabe por que Deus vai restituir a mesa para você? Porque na mesa todo mundo é igual.
restituir a mesa, vai ser até o dia que Deus restituiu a mesa. A história mudou. Junto com a mesa, Deus restituiu na vida de Mefibosete tudo que ele precisava. Diga assim comigo, é hoje. Não, diga como profeta, é hoje que Deus vai restituir. O famoso Aurélio, ele diz que a mesa, ela tem alguns significados, adjetivos, semânticas, etimologia. E a mesa, então, querido, segundo a palavra do Aurélio, ele é simples em dizer. De mesas, que a própria o que você está pregando é heresia. Por quê? Porque as mesas, antigamente, até Jesus pintou um quadro aí sobre a vida de Jesus da ceia, que a mesa é baixinha, 45 centímetros, e as pernas não cabem debaixo. E aí você se engana. Quando chegou a essa época, já existia alguns tipos de mesa. Por exemplo, lembra da mesa que dois asnos? Lembra? Duas medidas de côvados. Se você olhar na história, cada período da história, o côvado tem uma medida. Primeiro tem 45 centímetros, depois tem 50 centímetros, 48 centímetros. Depende da visão de quem há de escrever a palavra, ele usa um tipo de côvado. Mas se você contar qualquer medida dessas, dois côvados, dá no mínimo 75 centímetros. 75 centímetros é o suficiente para você sentar e as pernas ir para debaixo da mesa que você sentou. Hoje, a mesa traz alguns propósitos na vida daquele que utiliza ela. Quando Mefibosete recebeu a restituição da mesa, Mefibosete recebeu algo na sua vida muito importante. Aconteceu algo na história, já anos atrás, meu pastor, que a igreja viveu, glorificou, mas não percebeu. Vou te falar uma coisa. Eu fui fazer uma consulta para ministrar essa palavra, e eu fiz um estudo dentro de uma casa de imóvel. Eu esqueci o nome, é Casa Paulista, Casa Bahia. Casas Bahia. Aí você fala, você não tem mensagem? Cara, primeiro eu ouço, depois julgo. Escute o que eu vou dizer. E eu entrei ali no site das casas para fazer uma pesquisa. Dentre os móveis da cozinha, e para você, aí, sabe? Aí eu fui estudar, e quando eu estava analisando aquela pesquisa, aí eu fui ver qual era o móvel menos vendido dentro da cozinha. Pasme você, o móvel menos vendido
cidade. E eu tenho propriedade para falar isso porque a casa que eu moro é assim. Eu substituí a mesa da minha casa por uma casa no ambiente americano. O que é o ambiente americano? Sabe aquela parede que divide a sala e a cozinha? Você derruba ela pela metade. Em cima daquele murinho você põe uma pedra de mármore. E aí quem está na cozinha vê a sala. Quem está na sala vê a cozinha. Só que tem um detalhe. As pessoas que estão na cozinha conversam com quem está no sofá, não quem está na mesa. Porque a mesa foi tirada. E a igreja nunca percebeu isso. Por quê? Porque eu me lembro agora do meu avô, Genésio Vicente de Mendonça. Quando ele chegava em casa, domingo pela manhã, ele chegava em casa bem preparado o café. Nós acordávamos, sentávamos na mesa, e o meu avô parava, calma, antes de comer, vamos orar. E quando meu avô ia orar, eu sentava na ponta da mesa e eu ria. Mas eu ria tanto porque meu avô estava orando. E depois da oração, meu avô sempre dizia uma palavra de Jesus para nós. E ele acreditava que um dia nós seríamos um homem de Deus. E eu falava que nada, que homem de Deus nada. Eu vou curtir a vida. E mal sabia eu que os melhores conselhos são dados na mesa. Aleluia, seu pai! E aonde está o problema? Vou te dizer, a minha geração já não tem mais mesa em casa. Quer ver uma coisa? O esposo ou a esposa faz a comida. E quando você olha para alguém, você grita assim: ei, oh meu amor, vem jantar, vem almoçar, porque a comida está na mesa. Na mesa, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. Na atualidade, sabe qual é o maior problema na igreja do século XXI? O maior problema é família, porque não tem mais comunhão. O homem ameaça o moço, tem mais coragem de melhor do que a posição é a comunhão que você tem com aqueles que se receber como fala e sofrer a vida por aí. E usando aquilo que o Aurélio disse, eu aprendi que tem algumas coisas que eu quero compartilhar com você essa noite. E o que é que eu aprendi? Aurélio diz que a mesa de madeira, eu sei, nós estamos no século avançado. A mesa tem três objetivos como objeto que ela é. Primeiro, o objetivo da mesa é comer. É na mesa que você come. É na mesa que se põe o alimento. Mas Deus vai restituir a mesa e o nome do Senhor vai ser glorificado.
adiante. A palavra de Deus é você. Pode dar glória a Deus essa noite pela palavra. Não, foi muito fraco. Eu vou dar um motivo para você dar glória a Deus pelo alimento. O alimento que Deus está colocando na mesa é a palavra. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia, querido, é um alimento para mim e para você. Quer a glória? 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, 31.173 versículos, 1.189 capítulos. Bem exato da Bíblia, Salmo 118, versículo 8, que diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. 8.810 promessas, 7.706 promessas no Velho Testamento, 1.029 promessas no Novo Testamento. Maior livro, Salmo 119, menor livro, Salmo 117, maior versículo, Esther 8:9, menor versículo, Lucas 20:30, 366 vezes a palavra não temas, uma para cada dia. E eu nunca te Então tinha mesas que tinha 20 lugares, 15 lugares, várias cadeiras para o povo sentar. Eu vou dizer uma coisa para você: a mesa que Deus vai preparar para você é grande. Não, você nunca parou para se perguntar por que é que Davi escreveu assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas Vanessa, te conheci agora. Se eu tivesse uma mesa na minha vida para oferecer para alguém comer, eu jamais chamaria os inimigos. Eu chamaria os amigos. Eu chamaria você, pastor Cristiano, que é meu amigo. Chamaria os bispos aqui, a pastora. Eu chamaria o pastor, que é meu amigo, para se sentar na mesa. Mas a Bíblia diz o contrário: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus. Tem que ter um lugar para eles, meu irmão. Tem que ter um lugar para eles. Para quê? Para eles verem de perto que o que Deus fez é real. Para eles verem de perto que a bênção é apalpável. Não é folclore. A tua bênção é real. Ele vai ter que ver, ele vai ter que crer, e tem mais, vai ter que aplaudir pelo teu sucesso. A mesa da costa, tem alimento, tem acredita, levanta a cabeça, ante ao teu Deus. Você tem mesmo que alimento. A segunda coisa, o segundo propósito que Aurélio diz que serve a mesa: primeiro, que a mesa serve de alimento. Ninguém diz assim: bem, o almoço está no tanque, esposo, o almoço está no chão, olha, o almoço está em cima do sofá. Não, existe uma origem. O almoço está na mesa. Se tem mesa, tem alimento. Vale, glória a Deus. Segundo objetivo: a mesa serve para escrever. Diga comigo: escrever. A mesa, ela serve para escrever. Por quê? Porque você precisa de um apoio para escrever. Por que é que você sofreu na vida? E por que é que muitos de nós, companheiros, ministros, sofremos na nossa vida? Porque tem pessoas que roubaram a nossa mesa. Porque se mesa é lugar de escrever, quem escreve, projeta. Quem projeta, sonha. E quando te rouba a mesa, junto à mesa rouba o seu projeto. Quantos de vocês viram esse ano de 2010 e disse assim: 2010? 2010 ninguém me para. 2010 ninguém me segura. 2010 é o meu ano. 2010 vai ser 10. Sai da frente, porque 2010 vai ser de bênção. Falta menos que um mês e meio para o ano acabar, e parece que nada aconteceu na tua vida. Não tente me enganar.
Nem todo sorriso da face é o mesmo do coração. O grande sábio disse assim: os dentes podem ser postiços, mas a língua sempre será verdadeira. E eu vou te falar, por mais que você tenta